Olá, olá a todos, amigos, aqui é o Asaf, o Mutlu. Olá a todos, bom estar de volta com vocês. Nós estamos na terceira semana, o tempo está voando. E hoje falaremos sobre a percepção da realidade, que é uma questão principal da Kabbalah, ou conceito-chave, ou algo assim. E eu sempre vou falar sobre isso em todas as lições, porque todos os nossos assuntos são sobre conceitos básicos, como que o eixo no qual a Kabbalah é estruturada. E a percepção da realidade realmente é uma base importante da Kabbalah, porque muitas outras coisas são percebidas através deste tópico. É construído sobre este tópico. Então vamos aprofundarmos nisso. E eu acho que vocês já entenderam isso das outras lições, que a Kabbalah lida muito com a percepção da realidade. E que muitos dos textos escritos têm muito a ver com isso. Então vamos aprofundar muito hoje nisso. E antes, quem sabe, Mutlu, nos dê uma sensação de quem está conosco. Bom, temos muitos amigos de toda a América, de vários estados, Flórida, Texas, amigos da América do Norte, do Canadá, Estados Unidos, amigos da América do Sul, temos amigos da Índia, Austrália. Isso, vários lugares de todos os Estados Unidos, de vários estados dos Estados Unidos. Amigos de Melbourne e Sydney. Ozis. Isso, Ozis. Sim, isso. Então, quase todo os Estados Unidos está coberto. E é ótimo ver pessoas de países porque estamos adequados ao fuso horário para as Américas e Europa. Então é realmente legal ver amigos, isso que tem sua própria programação, na Austrália, na Índia, e é clássico. Ótimo. Ok. Então, vamos também ter em mente, à medida que estudamos, que gradualmente, à medida que você se aprofunda cada vez mais no conceito e no estudo da Kabbalah, você vê que há uma qualidade que é acrescentada a todo o estudo, que realmente é algo que você não pode fazer sozinho. E o fato de estudarmos juntos, e à medida que você assiste à tela agora, muitas pessoas fazem a mesma coisa. E não o fato de que simplesmente fazemos a mesma coisa, mas estamos, na verdade, como somos desejos, partes desse desejo único que existe, e todos agora estamos nos concentrando, desejando a mesma coisa, então estamos mais próximos do que estamos fisicamente. Que nesse campo de força, digamos assim, que estamos, na verdade é o local onde estudamos. E este é o local onde juntos revelamos essa sabedoria. E há muito mérito nisso. E vocês descobrirão isso gradualmente à medida que nos aprofundamos no estudo. Ok, então o que é a percepção da realidade? Percepção da realidade é sobre o que é a realidade. Como nós percebemos a realidade é algo simplesmente algo natural que está separado de nós, ou a realidade faz parte da nossa percepção? Como funciona? Será que podemos mudar a nossa percepção? E se sim, o que ela faz de bom para nós? Então, os cabalistas têm dito, por milhares de anos, o seguinte, eu vou ler daqui. Todos os mundos, superior e inferior, estão incluídos no homem. E também toda a realidade dentro destes mundos é somente para o homem.
Então, esse extrato é do Yehuda Ashlag, o Baal HaSulam, o cabalista, do artigo chamado Introdução ao Prefácio da Sabedoria Cabalística, e na verdade ele está tirando um extrato do Zohar, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e os cabalistas, há 2000 anos atrás, os cabalistas dizem que quaisquer mundos que existam, toda a realidade nestes mundos é somente para o homem. O que isso significa? Então vamos deixar isso de lado por um tempo e vamos como que fazer uma revisão, uma perspectiva da nossa história humana e como nós tratamos este conceito da realidade e o que ele é, baseado na ciência, no desenvolvimento da nossa abordagem à percepção da realidade. E eu não vou agora... Isso que eu vou mencionar agora, eu não vou entrar em profundidade, não vou aprofundar. Não sou historiador nem cientista, eu vou dar detalhes que não são tão exatos. Esse não é o propósito. O que é importante aqui é somente mostrar as etapas, como a humanidade tem desenvolvido na sua abordagem para definir o que é a realidade no tempo. E eu vou mencionar algumas etapas aqui. Então, a primeira é a percepção newtoniana da percepção da realidade. Ou seja, é a visão da física de Newton que diz basicamente que nós vivemos num mundo mecânico, materialista, e existe por si mesmo. E tem suas próprias regras determinísticas, as 3 leis do movimento, da dinâmica, e todas estas leis, essa realidade, é algo que existe por si mesmo. E nós viemos depois. Basicamente, os seres humanos são o resultado desta causa que eles chamam das partículas, matérias, átomos. E então, finalmente, existe a matéria, ou seja, das moléculas e átomos vem a matéria, daí depois tem o ser humano, e o ser humano tem uma consciência, e basicamente isso é a realidade. Então, esta é a percepção newtoniana. Isso aproximadamente no final do século XVII, final de 1600, o primeiro livro do Newton, acho que foi escrito 1680 e poucos. De novo, esses detalhes eu não tenho certeza. Não é a questão aqui. Então depois, vamos definir isso. O que o Newton disse, então ele diz basicamente que há uma realidade constante, certo? Vamos escrever Newton por enquanto. Então depois vem Einstein e muda um pouco essa visão da realidade. O que ele mudou? Einstein vem com a teoria da relatividade, com toda essa ideia de juntar o tempo e o espaço, e esse conceito de espaço e tempo. E uma das coisas que ele disse é que se eu mudo minha velocidade, então a imagem da realidade é percebida de forma diferente, ou seja, descrita de forma diferente. Então a realidade ou a imagem da realidade, na verdade, depende da mudança do observador. Eu estou simplificando isso, né? E generalizando isso para que possamos ver de forma geral como a humanidade gradualmente muda ou evolui na sua abordagem para definir o que é a realidade. Então, o Newton disse que há essa realidade e nós vemos essa realidade fora de nós e queiramos ou não, estejamos nela ou não, essa realidade está ocorrendo e é algo constante. E é isso. E nós podemos simplesmente estudar a matéria e quebrá-la para entender como ela funciona. E o Einstein já olha do ponto de vista da relatividade e diz:
Bem, a percepção da realidade talvez possa ser totalmente diferente e a realidade pode se tornar algo totalmente diferente para nós se mudarmos nossa percepção dela, ou seja, digamos, nossa velocidade. Então, isso mudará totalmente as coisas, como na verdade vemos a realidade. Então, isso é o Einstein. Então, isso é no início dos anos 1900, século XX. Aí veio a física quântica. E a física quântica já faz mudanças bem dramáticas e avanços na visão da percepção da realidade, da definição da realidade, porque a física quântica descobre que o que pensamos como partículas, como matéria, este bloco de matéria, aquele bloco de matéria, etc., na verdade não é a matéria. Quando somos capazes de irmos bem dentro do nível subatômico, descobrimos que não há matéria, que tudo é energia, pontos de energia concentradas, ou energia, algo chamado campo. Einstein também disse algo parecido, que o campo, que há uma certa, algo que dirige a matéria. Então já havia algo disso no Einstein, mas a física quântica, quando ela se desenvolveu, e isso ocorreu por volta dos anos 30 do século passado, 1930, então a matéria agora, provavelmente a coisa mais radical que a física quântica disse, é que não há matéria na verdade. Tudo está conectado no nível de um campo, como um campo de força, como um campo de energia. E tudo está conectado e não há tempo, espaço, o que se chama, acho que localidade, não entendi direito o que ele falou, na física quântica. Então, nesse nível da realidade. E nós achamos coisas lá com experimentos físicos, científicos, que não podemos relacionar o nosso entendimento da realidade com o que havia antes na visão mecânica, não podemos relacionar com essa nova visão da realidade que a física quântica traz. E o que surge daí, e eu só vou tomar o que é importante para mim aqui, para mostrar o que eu quero mostrar aqui. De novo, se você for físico ou cientista, provavelmente pode explicar isso de forma muito mais detalhada e exata, mas uma das coisas mais substanciais que a física quântica diz é que o observador, na verdade, está mudando o que ele observa, ou seja, o resultado da experiência. Então, o que olhamos no experimento ou não olhamos, então resultados diferentes ocorrerão. E isso já é algo importante, porque vejamos o que ocorreu aqui, à medida que avançamos na nossa definição da realidade. Certo? Então o Newton basicamente diz que a realidade é constante, o observador também é constante. E o Einstein diz, a realidade é constante, eu estou mudando, e portanto a percepção da realidade pode mudar também. E a física quântica diz, há certa correlação, não somente o observador muda, não só o observador muda, mas ele afeta a realidade também. Então a realidade já não é mais algo fora do observador. A realidade e o observador são uma coisa só. Algo geral, podemos dizer assim. E o que a Kabbalah diz? A Kabbalah não vem depois do Newton, ou Einstein, ou física quântica. Ela, na verdade, veio bem antes,
já existe há quase 5.000 anos, se olharmos para o princípio da sabedoria cabalística, e o que os cabalistas dizem há milhares de anos é que não há realidade. O que isso significa? Parece algo maluco? Bom, o que significa é que não exista realidade per si, mas não há realidade fora da nossa percepção. Ou seja, só há um observador e este observador está mudando e esta é a única coisa que podemos dizer que existe. E dentro da percepção desse observador há uma imagem da realidade per si. Agora, em outras palavras, isso significa que a percepção da realidade é igual à realidade. A realidade é a nossa percepção da realidade. Então, vamos explorar um pouquinho isso. Vamos ao Barro Sulamo, as palavras deles, mas vamos ver se há perguntas. Sim, na verdade, há algumas perguntas. José Dendiana pergunta: o Criador não pode ser percebido sob a influência do álcool ou drogas? A realidade pode ser percebida sob tais substâncias? Bem, isso não é o que eu havia pensado em entrar. Bom, eu não queria estar assim, diz o Mútulo. Bom, se isso seria a questão que te leva ao Criador, a todas essas ideias sobre como as pessoas são mais criativas quando estão sob a influência de substâncias psicoativas, e a todo tipo de ideias espirituais, digamos assim. Ou seja, você já ouviu falar como uma molécula espiritual, DNT, se isso ativa, você passa por todas as experiências místicas. Tudo isso, eu não estou dizendo que são boas ou ruins, e a Kabbalah não diz se são boas ou ruins. Na verdade, ela não tem relação e diz especificamente você não deve fazer isso ou faça aquilo, nada disso. Os cabalistas não vão te dizer o que você pode ou não fazer, mas eles vão te dizer, baseado na experiência deles, o que você é capaz ou o que é impossível de ser feito. E é impossível alcançar o Criador através de qualquer tipo, não somente tomando certa substância ou droga, mas é impossível alcançar o Criador ao fazer algo com suas mãos, pernas, boca ou corpo, algo que você possa mudar. Não é assim que o Criador é percebido. E, na verdade, o que estudaremos hoje de forma clara é que toda a existência que temos aqui, do nosso corpo e do nosso mundo, com outras pessoas, plantas, animais, minerais e drogas e tudo mais, basicamente é apenas como percebemos no momento nossa existência. Na verdade, a Kabbalah diz que toda esta realidade que temos, que nos parece como um corpo que tem 5 sentidos, também é algo, um fragmento distorcido, uma imagem distorcida do fluxo eterno, da realidade eterna. E qualquer jogo que você possa estar fazendo aqui não vai te levar a alcançar a realidade eterna. Para isso, você tem que achar o seu ponto inicial que já se comunica com a realidade superior. Isso se chama o ponto no coração, a propósito. Que vocês já estão familiarizados com ele. Então, por enquanto é isso. Depois nós vamos aprofundar um pouco o assunto. Sim, temos mais perguntas. Agora que você mencionou sobre escritos cabalísticos e o que eles nos disseram ou nos transmitem, Jerry, das Filipinas, pergunta: se a Kabbalah é escrito sobre a realização espiritual dos cabalistas, quão certo você está que eles não estão simplesmente mostrando sua opinião e não estão refletindo o conhecimento divino?
Ótimo. Quem perguntou? Jerry, das Filipinas. Bem, Jerry, quer saber? Quem sabe? Essa é uma boa pergunta. E ninguém te diz que você tem que acreditar nas palavras deles. Bom, parece que até que você realmente tenha certo êxito com tais experimentos que eles recomendam fazer, os insights que eles te mostram, partilham contigo, até que você entenda ou perceba seus conselhos também e descubra a mesma coisa por si mesmo, você jamais saberá. Portanto, eu não vou te dizer acreditar nas palavras dele, que você tem que acreditar nas palavras deles, nem nós. E nós tentamos enfatizar isso em quase todas as lições. Nada do que você estuda aqui é para ser tomado por verdade ou fé. E há um termo na Kabbalah chamado fé, e existe um termo chamado espiritualidade, criador, amor, doação. Há várias palavras, mas todas elas são interpretadas, definidas como coisas totalmente diferentes do que viemos, com o que trazemos. São leis, princípios, etc. E não o tipo de interpretações que normalmente temos, ou coisas que achamos que significam do que sabemos de outros ensinamentos, etc. Portanto, o ponto principal que eu quero enfatizar é que você tem que experimentar, provar, ver como é para você. O estudo precisa ser como, de novo, nada místico ou nada que você tenha que acreditar. Esse estudo precisa ser exatamente quando você come um sanduíche ou quando você come algo que nunca comeu antes. Então, pegue um pedaço. É assim que é o estudo. Pegue um pedaço e diga, bem, eu ainda não tenho certeza se provando se eu gosto disso ou não. Talvez eu tenha que colocar mais sal ou açúcar, seja o que for. Gostoso ou não, contínuo ou não, é assim que funciona, certo? Então, prove e veja, é que os cabalistas dizem sobre a realização espiritual. Prove e veja, e daí falaremos. Bill do Texas, a realidade é a lei da natureza do Criador? Essa é a primeira pergunta. E os seres humanos evoluem quando não podem entender a realidade? Bom, ok. Você pode ver assim, na verdade podemos dizer que as leis da natureza, diz o Mútuo, é a influência do Criador para nos levar a perceber seus atributos. Então é como uma ferramenta para alcançar o resultado. Ok? Os princípios para alcançar um resultado. Ok, quer continuar? Alguma coisa importante? Não. Então, vamos ver o que o Baal Sulam nos diz sobre a percepção da realidade e continuar a partir daí. Eu vou ler um parágrafo, página 424 do nosso texto, Kabbalah para Estudantes, item 34, vem do artigo chamado Prefácio ao Livro do Zohar. Este prefácio é do Baal Sulam, o cabalista Yehuda Ashlag. Então ele escreve o seguinte, item 34, aqui na segunda frase ele diz, tome o nosso sentido da visão, por exemplo, nós vemos todo um mundo diante de nós, maravilhosamente preenchido, mas na verdade vemos tudo isso em nosso próprio interior. Em outras palavras, há uma espécie de máquina fotográfica na parte posterior do nosso cérebro que retrata tudo o que aparece para nós e nada fora de nós. O que isso significa? De novo, ele diz, nós vemos todo um mundo diante de nós, maravilhosamente preenchido, mas na verdade vemos tudo isso no nosso próprio interior. O que isso significa? Então, se olharmos como nós percebemos a realidade, na verdade é muito simples. Nós temos nosso corpo como esta caixa que tem 5 aberturas, certo? 1, 2, 3,
4, 5, desculpe. E essas aberturas são 5 sentidos. Então temos o sentido da visão, do olfato, do tato, da audição. Qual que faltou? Do paladar. Isso. Ok. Então, todos esses sentidos, são 5 sentidos, e eles recebem certa impressão. Agora, o que na verdade dá esta impressão? O fato é que nós não sabemos. Nós simplesmente, nós nos acostumamos com a ideia de que o que vemos, ouvimos, tocamos, sentimos, cheiramos, provamos, é a realidade fora de nós. Mas se você perguntar para qualquer cientista, ou físico, ou doutores, se você perguntar como o cérebro e os sentidos funcionam, é algo muito simples. Eles te dirão, bem, você na verdade não percebe nada de fora, o que ocorre aqui é que algo pressiona seu sentido de audição, por exemplo. Então há uma onda que bate no tímpano. E então esta onda bate certa membrana, que nesse caso é o tímpano. Nos olhos é a retina. Pode ser um bastão de gosto ou algo tátil, um sensor tátil. E a questão é que o que ocorre aqui, essas aberturas, não são na verdade aberturas, há uma membrana aqui em cada um deles, sempre há uma membrana, e esta membrana, então, faz uma pressão, ou toma essa pressão que ela recebe, e como que responde, para estar de novo em equilíbrio. E estas respostas de todos os nossos sentidos, de forma geral, explicando isso de forma geral, eles alcançam o nosso cérebro. Então o cérebro faz todos os tipos de coisas que não vamos entrar agora, porque há várias coisas. Faz todos os tipos de comparações, informações, coloca em vários locais, analisa, etc. Mas finalmente ele produz, como que projeta nesta bela tela, projeta uma imagem. Uma imagem que chamamos realidade. Mas, na verdade, não estamos vendo a tela de computador que olhamos agora e a sala onde estamos, as luzes e o sanduíche na minha mesa, seja o que for, que te circunda. Você não está percebendo nada disso, na verdade, como algo que está fora de você. Na verdade, o que está realmente ocorrendo é que você está interpretando todos esses sinais que você recebe como esse tipo de realidade, como se um filme estivesse rodando dentro da sua cabeça. É isso que está ocorrendo. E o que é esta fonte externa que nos influencia, que nos afeta? Que manda estas ondas, frequências para os nossos sensores? Não sabemos. Sentidos? Não sabemos. Não podemos saber, porque tudo, qualquer tentativa de investigá-lo é a partir dos nossos 5 sentidos. E não importa se colocamos um microscópio perto do nosso olho ou, digamos, no ouvido, algo que possa ampliar, digamos, a nossa audição. Alguns animais, por exemplo, escutam numa amplitude maior de frequência. Algumas abelhas percebem frequências diferentes de luz, ultravioleta, etc. Então os cachorros têm um sentido melhor de olfato.
podem perceber o cheiro e a distância, etc. Mas, finalmente, todos esses sentidos, se nós apagarmos eles, a nossa imagem da realidade é totalmente diferente. Mas nós somos educados, nós nos acostumamos à ideia de que tudo que existe é tudo o que percebemos através dos 5 sentidos. E o que percebemos é o que existe na realidade. Mas, na verdade, é a nossa própria interpretação subjetiva da realidade, e nada mais do que isso. Agora, a questão principal aqui, e daí? E daí? E por que o Baal Sulam se importa em escrever isso e nos menciona isso no meio do prefácio ao livro do Zohar? Porque, na verdade, você não precisa ser um cabalista para saber isso. Por exemplo, qual a relação com a Kabbalah aqui? Porque isso realmente é algo que a ciência já conhece há muito tempo. Bem, a ciência sabe como o nosso corpo funciona, a nossa percepção funciona, mas não sabe por quê. E é aí que a Kabbalah entra. E temos mais perguntas? Temos mais perguntas? Sim. Pablo de Munique pergunta: o observador e o que é observado a mesma coisa? Bom, nós veremos em um instante, quando definirmos melhor a realidade de acordo com a Kabbalah. Nós estamos entrando nisso agora. Jacqueline de Flórida pergunta: se a Kabbalah acredita que não há realidade fora da nossa percepção, então... Não, ela não acredita, ela te diz algo. Veja, isso é algo que qualquer pessoa lógica ou... Então isso é uma lógica. Você não pode dizer que qualquer coisa que você sente que existe, na verdade existe. É simples. Em outras palavras, tudo que você diz sobre a realidade está correto, o que quer que você diga. Mesmo que você me diz que sente, digamos, coisas que eu não sinto. Desde que você acrescenta as 2 palavras antes de dizer isso, o que quer que você diga. E essas 2 palavras são: eu sinto que há uma câmera diante de mim, que há... Por exemplo, que o mútuo sente que está muito quente aqui, e eu sinto que está frio aqui. Você entende o que eu estou dizendo? A questão é que a ideia de que a realidade é igual à percepção da realidade significa simplesmente não olhar, simplesmente ser verdadeiro para si mesmos. Então, tudo que você percebe é o que você sente, que esta é a realidade. Ponto. Vamos continuar. Então, em relação a isso, a questão continua. Então, não incorpora as teorias anteriores do Newton, Einstein ou física quântica. Você já respondeu isso, porque ela é anterior a Kabbalah, tudo isso, né? E é acima disso. Bom, então nada aqui é desrespeitado ou desqualificado. Essa visão newtoniana do mundo, de que é um mundo materialista, que está fora de mim, etc., como certo fragmento da realidade, em certa perspectiva, isso pode ser uma visão efetiva do mundo. Então, a questão que queremos responder aqui, a pergunta é: o que é a realidade em si mesma? Como podemos falar da realidade em si? Então, o que é isso? Podemos falar, e o que descobrimos na ciência de forma gradual é que temos afetamos essa realidade, que o que realmente vimos e fazemos, na verdade, afeta a realidade como algo individual, como algo que está separado de nós. E a Kabbalah diz: bem, tudo é sua percepção. Vamos continuar. Estela da Austrália, ela tem uma ótima pergunta. Se toda a realidade é minha observação subjetiva, em todas as relações, amigos e conexões,
é o resultado da minha percepção da minha realidade. E como todo mundo tem sua própria realidade, quando vivemos juntos e temos algo objetivo, algo junto, o que é isso? Algo comum, o que é isso? Ótima pergunta. Eu vou explicar isso logo. É uma ótima pergunta, é uma pergunta típica. Então se eu tenho minha própria realidade, tudo aqui que vejo é só minha percepção, então quem é o mútuo? Espera um pouquinho. Há um problema aqui. Talvez a Estela seja o mútuo. Bom, isso eu realmente não entendo como chega a nossa percepção da realidade. Bem, eu vou responder brevemente e, obviamente, nós teremos uma resposta melhor daqui a pouco, mas, em geral, lembra a única coisa que foi criada de acordo com a Kabbalah. Qual foi a única matéria ou substância da criação? A criação é o desejo de receber. A única coisa que foi criada. Agora, quando foi criada como um desejo único e coletivo. Um desejo. Nem coletivo, um desejo. Mais tarde, e é todo um processo que não vamos entrar agora, foi quebrada. Quebrada em várias partes. Agora, a forma com as quais esses pedaços de desejo percebem a si mesmos agora é uma percepção quebrada. E eles imaginam que estão desconectados, sentem-se desconectados. Que isso gera uma percepção de separação e limitação, que chamamos percepção dos corpos neste mundo. Do que pensamos da realidade, nós pensamos a nós mesmos como corpos, pensamos na realidade como uma realidade materialista onde tudo está dividido e é divisível e separado. E é assim que vemos ela. Mas, como na verdade estamos todos quebrados nesta forma específica e somos partes deste mesmo desejo, nós fomos quebrados de tal forma, espalhados, que todos percebemos a mesma realidade da mesma forma agora. Mas, se na verdade estivermos todos conectados, e somos um, e eu, na verdade, estou na situação corrigida, na percepção corrigida, eu sou todo este desejo, e você também, certo? Mas fomos quebrados, e daí, no final, o que ocorre é que quando corrigirmos nossa percepção, o paradoxo desaparece, mas só daí que desaparece. Eu espero que, por enquanto, abra o seu pensamento sobre isso. Algumas perguntas sobre isso, diz o mútuo. Então, há uma pergunta. Karen, da Colômbia. A realidade que percebemos é uma mentira? Um engano? Bem, verdadeiro ou falso, de novo, é uma questão da percepção. A realidade não vai te dizer todos os tipos de coisas legais para que você possa abandonar as leis da física, etc. Na verdade, o oposto. Ela te diz, em toda esta área, toda discussão sobre a percepção da realidade é filosófico. É só o que há. E estou dizendo filosófico em termos, na verdade, desrespeitosa. Por quê? Se você não tem aparelho ou método para aumentar, expandir sua percepção, então não há razão para falar sobre percepção da realidade e é tudo filosofia. Então, falso ou verdadeiro? Se isso é verdadeiro para mim, se essa mesa é real para mim, ou a parede, não há por que eu vou tentar atravessá-la, a parede. Estou dizendo, não tente isso. Mesmo se agora você entenda que tudo que você percebe é uma interpretação subjetiva do cérebro, não vai te ajudar. Você vai correr na parede e vai te machucar. Esta é a questão. E é por isso que todas as ciências sabem, os cientistas sabem, que percebemos a realidade de forma subjetiva. Não há nada que possam fazer em relação a isso, porque não há mecanismo para expandir nossa percepção.
Por isso, qualquer discussão sobre percepção da realidade, sem um método para expandir nossa percepção, para evoluir nossa percepção, é redundante. E isso que eu quero dizer com filosófico, é algo abstrato. E a razão de discutirmos isso aqui é porque a Kabbalah nos explica por que percebemos a realidade como percebemos. E isso devido a algo simples. Então, se há certa coisa desconhecida que nós reduzimos e percebemos como algo que interpretamos no nosso cérebro como algo reduzido e limitado e distante da fonte, da imagem, da realidade, por que isso ocorre, em primeiro lugar? E é isso que a Kabbalah diz, que a Kabbalah fala. A Kabbalah explica que por trás, por baixo deste mecanismo dos nossos 5 sentidos, a razão, mesmo além disso, você tem que pensar um pouquinho fora desta caixa, na verdade, literalmente. Ou seja, o aparelho por trás desta imagem que cria esta percepção, o mecanismo por trás disso, o fato de termos este corpo e 5 sentidos, é algo chamado o desejo de receber. E quando ele age neste programa do auto-benefício, vamos chamar assim, ou em outras palavras, quando ele funciona, age sob este programa, quando o desejo de receber funciona nesse programa, ou seja, ou quando trabalha para receber para si mesmo, ele restringe a realidade, reduz todos os sinais que o circundam, o campo que o circundam, a uma percepção de um corpo com 5 sentidos, que percebe a realidade. Portanto, se pudermos começar a usar nosso desejo num programa diferente, então descobriremos o que os cabalistas chamam de mundos, ou níveis superiores da percepção. Então aqui há uma explicação mais compreensível. Não há realidade espiritual e realidade corporal ou dimensão espiritual e muitos mundos e muitas dimensões, universos paralelos e o mundo físico, e temos que pegar um grande elevador que nos leva distante para chegar lá, etc. E não há divisões em muitos mundos e realidades. Há uma realidade. E a única coisa que muda, a única coisa que está em discussão aqui, a única coisa em questão é o quanto dessa realidade nós percebemos. O que é a realidade? E a Kabbalah fornece definições exatas para tudo isso. A realidade, o local onde a realidade está, ou a única coisa que foi criada, a criação, é o desejo. Este desejo não é bom ou mal. Simplesmente é um desejo. E neste desejo, tudo ocorre. Agora, essa é a única coisa que existe. Quando nós usamos este desejo no menor fragmento, quando usamos o menor fragmento deste desejo, o que nós percebemos nisso chama-se este mundo. E quando você só percebe esta parte, quando você só usa esta camada do desejo, esta porção ou fragmento, segmento, o que você tem é a percepção de um corpo com 5 sentidos, e é assim que você sente a realidade. Por que isso de novo? Porque você só está usando a porção do desejo que pode ser usada com a intenção egoísta. Se você quer usar mais dos seus desejos, e a única coisa que você descobre aqui interno são prazeres de comida, sexo, dinheiro, honra, poder, conhecimento. E é mais ou menos isso.
E é isso que você pode sentir também. Essa é a sua percepção também, se você pensar nisso. E se você quer usar mais, ou seja, descobrir todas essas camadas da realidade, e a Kabbalah diz em geral que há 5 grandes camadas do desejo, chamam-se mundos. Então eles têm todos os tipos de nomes, não vou entrar nisso, mas tem nomes, talvez você já ouviu falar disso, desses nomes. Vou simplesmente mencionar isso aqui. Mas todas essas camadas, se você quer senti-las, quer sair e sentir mais essas camadas do seu desejo, você tem que usá-la de forma diferente. Você não pode ser usado com este programa que você tem agora, que é o programa do autobenefício, onde tudo que ele considera é como isso me afeta, o que eu recebo disso, o que é bom para mim, o que é ruim para mim, o que me dá prazer, o que me causa dor. Eu procuro prazer e fujo da dor. Basicamente é isso. Então, há todo este espectro, digamos assim, este campo de energia, se você quiser, ou qualidades, forças, leis da natureza, que você não percebe nessa esfera, que só percebe neste programa atual. Seu ponto no coração, os cabalistas explicam, não está nem no seu corpo, na verdade. O corpo é uma mera percepção, uma ilusão. E este mundo e tudo que vemos, de novo, é ilusão. Então, se essa é a sua realidade agora, essa é a sua realidade. Mas, em relação a níveis superiores da realidade, isso é apenas uma percepção. E o seu ponto no coração está bem aqui. Vamos acrescentar o ponto no coração, como chamamos. É o início, o princípio do novo programa. É o início do novo programa e é por isso que ele acrescenta perguntas que vão diretamente ao que está por trás dessa realidade. O que ocorre quando você tem o ponto no coração? Pense nisso. Você está se perguntando questões como, espere um pouquinho, o que está ocorrendo aqui? O que está por trás de tudo isso? Qual a fonte da realidade? Qual o significado de tudo isso? Qual a questão de tudo isso? Para onde estou indo? Qual é o processo verdadeiro aqui? De certa forma, você tem como que se estivesse cheirando que algo não está te mostrando tudo que deve ser visto. Há uma realidade oculta aqui, há algo além. Eu não sei o que é, mas há algo além. E não simplesmente um pensamento, eu não posso ser satisfeito desde que não encontre o que é isso. Isso se chama o surgimento do ponto do coração. O que realmente está ocorrendo, e aparece na forma dessas perguntas, o que realmente está ocorrendo é que você está começando a desenvolver um novo programa da percepção. De forma mais exata, um diferente programa de como usar seu desejo. Você está entrando em contato com camadas mais sutis do seu desejo, digamos assim. Você pode colocar assim, e tudo que a Kabbalah lida é como desenvolver esta percepção. Por isso que é relevante falar sobre a percepção da realidade, para entender que tudo que percebemos como uma realidade objetiva, na verdade, é a nossa própria percepção, interpretação subjetiva da realidade, e, portanto, se mudarmos nossa percepção da realidade, veremos uma realidade diferente. E a Kabbalah nos diz exatamente o que é este princípio da nova percepção, o que não é, ou seja, que não tem nada a ver com o seu corpo, com o que quer que você faça com as mãos, pernas ou boca, ou o que você faça, e onde está e como você começa a se desenvolver. E vamos explicar o conceito geral, nós vamos às perguntas primeiro. Então, Antônio, do México, pergunta, então você diz que se eu mudar minha forma de perceber a realidade,
no final posso mudar minha verdadeira realidade atual? Sim, é a mesma coisa, não há diferença, não há dualidade em termos da Kabbalah. Só há a percepção da realidade. É isso. Então isso responde também Dia do Texas, que pergunta: ao mundo inferior e superior, uma só realidade? Sim, eles são. Inferior ou superior, mundo superior ou inferior, ou seja, nível inferior da percepção ou nível superior da percepção, mais elevado. Então vamos dar um exemplo humano para podermos relacionar. Mútulo, você se lembra como era ser um bebê? Bem, você tinha um bico na boca. E eu vou dizer, é legal. Ah, você chamava de adame? Eles não chamam de bico? Sim, sim. Ah, é. Eles chamavam de dummy, o bico? Ah, ok. Bom, meu inglês é limitado. Bom, então ok. Então a questão é, o mútuo tem este dummy, este bico na boca. Você pode imaginar isso. Você se diverte com essa ideia, não? Mas como bebê, ele não sabe de onde vem este bico. Então ele agora está na mesma realidade, nada muda. Mas à medida que ele cresce, gradualmente entende que há uma mãe e um pai, e eles trabalham duro para comprar esse bico. E depois ele tem uma percepção ainda maior e entende causas maiores. Entende que há uma fábrica que fabrica este bico para ele. Depois ele entende que o material que foi trazido, digamos, para criar este bico vem da Terra. Daí ele entende que a Terra é todo um tipo de sistema, como gera esses materiais crus, etc. E a única coisa que são reveladas são camadas de como você percebe, certo? Mas não é que existe este mundo e aquele mundo, e o mundo superior ou inferior, de uma forma que estejam desprendidos, separados. E é isso. Mais perguntas? Tem uma pergunta legal da Cat de Portsmouth. Ela diz, se o meu corpo é uma ilusão, então por que eu percebo a mim assim? Bom, e uma pergunta semelhante, antes de responder, vem de outro amigo, Alexis de Montreal. Se o meu corpo, o meu cérebro existe, se eu não tenho corpo ou mente, eu ainda posso perceber a realidade? Eu acho que isso você pode esclarecer. Bem, eu acho que a real clareza virá depois de o desenvolvimento que você passa e este material que você estuda, e é sempre assim na Kabbalah. Ele planta sementes em vocês. Mais tarde, à medida que você continua a sua vida, seu estudo, isso começa a crescer. E dissemina-se dentro de você e você começa a ver cada vez de forma mais clara. Porque, de novo, o que está sendo evoluído aqui é a sua percepção da realidade. E não é simplesmente sobre sentir seu cérebro ou encher de informação a sua cuca. E como você se percebe, como uma pessoa se percebe como gorda, e há várias coisas diferentes que sentimos, certo? Alguns sentem como ricos, que tem este mundo, essa vida em que é rico, e outro é pobre, e o outro sempre tem êxito, e o outro não tem êxito, e alguém sente que é gordo, ou outro sente que não é tão alto, e eu posso testemunhar isso. E é verdade. Então, se o corpo é só uma ilusão e toda a percepção é só uma ilusão, então por que temos todas essas diferenças? Bem, há uma razão para tudo que sentimos. E mesmo aqui, ou seja, aqui eu quero dizer, na percepção atual, regular do nosso mundo e nossa realidade, tudo que passamos, todas as sensações que temos aqui e todas as diferentes situações que temos aqui, na verdade, são resultados do que ocorre conosco dentro.
Dentro do que está ocorrendo é que nós estamos passando por esta evolução, ou desejos que estão evoluindo. E cada pessoa que realmente é uma parte de um desejo coletivo que foi criado, lembre-se, tem que passar por certo desenvolvimento. E, portanto, mesmo na ilusão deste mundo, em que cada um passa por coisas diferentes, no final, a questão de tudo isso é que todos, em sua forma específica, desenvolvem seu ponto no coração e desenvolvem desta realidade para uma realidade mais compreensível, mais lúcida, uma imagem da realidade mais lúcida. E desta perspectiva mais elevada, tudo que você passa aqui realmente torna-se como um jogo. Então, de novo, não é que você desrespeita. Quando eu digo que a realidade é uma ilusão, e eu disse, e vou dizer de novo. Primeiro, não tente atravessar paredes, nem sentar em casa e não ir para casa e que tudo funcione bem para você. Não. Ilusão ou não, isso vai te afetar de forma concreta. E você tem que viver nessa realidade. E a Kabbalah diz, viva como qualquer pessoa que vive neste mundo. A questão é que, além, em paralelo a isso, você também desenvolve uma visão maior de tudo e gradualmente verá como as coisas que você faz aqui também podem, na verdade, são resultados da percepção superior. E nos níveis superiores você também entenderá por que você pensou em certo ponto que com o seu corpo você sentiu isso, aquilo, ou gordo, digamos, ou triste, ou feliz, ou ter êxito ou não. Tudo isso na sua vida, na percepção do nosso corpo neste mundo, servem para nos desenvolver. E quanto mais nos desenvolvemos, mais rápido nos desenvolvemos, e junto com esse desenvolvimento, e somos ativos nele, menos precisamos sofrer no processo, porque vamos junto com o processo ao invés de ir contra e não tendo consciência de como ele ocorre, do porquê ele ocorre. Acho que isso ajuda a explicar. Uma boa pergunta de Diego da Califórnia: se a maioria da humanidade ainda tem uma visão distorcida da realidade, então a realidade fora vai continuar sendo distorcida. Sim, isso está correto. Isso é bom. Você, na verdade, não está definindo as coisas exatamente, mas isso está correto. Eu vou acrescentar, talvez, mais um diagrama aqui que vai ajudar. Tudo que existe, lembre-se, é este desejo único e coletivo. Nós, 7 bilhões de indivíduos, chamados pessoas na humanidade, somos partes deste desejo. Certo? Tudo bem. E, na verdade, estamos todos interconectados. Esta rede interconectada e interdependente que nos conecta a todos. E não podemos evitar essa conexão. Portanto, é um sistema integral. Tudo afeta a tudo. E cada um afeta os outros, vice-versa. Agora, qual é a percepção deste mundo? Como nós estamos todos cercados ou envolvidos, ou seja, estamos dentro dessa esfera egoísta que nos circunda, digamos assim, o que nos parece é que estamos separados, que estamos desprendidos. Na verdade, o que isso gera é uma visão em todo este desejo coletivo. Vamos voltar à imagem, ao diagrama. Todo este desejo coletivo, essa rede de interconexão, que agora nos parece como este mundo, onde na verdade não vemos que estamos conectados, não sentimos que
estamos conectados a todo esse sistema, simplesmente sentimos que estamos separados e que começamos e morremos, vivemos um corpo, etc. E quando todo esse sistema, ou seja, todos esses sistemas, enquanto eles não se corrigirem para terem total consciência da sua conexão, essa percepção, a percepção deste mundo sempre vai permanecer. É por isso que até o que se chama a correção geral, que ocorre essa correção geral, a percepção deste mundo vai existir mesmo. E a pessoa que descobre a espiritualidade. Então, se você agora eleva a sua percepção, descobre que todos estão conectados, e descobre a espiritualidade, você vive também como um corpo neste mundo e sente a realidade neste nível também. E quando toda a humanidade for corrigido, quando todos estiverem corrigidos, não há mais vasos quebrados onde essa realidade possa ser sentida. Então, simplesmente desaparece. E os cabalistas explicam como que se voltasse. Então, acho que esperamos chegar lá. Mais perguntas? Acho que uma segunda parte da pergunta é como você conserta todos para que o que esteja fora seja bom para todos. Então é uma pergunta sobre o método, que também tem relação com Sofia da Jamaica e Stacy da Pensilvânia, que perguntam como sou capaz de saber se eu preciso, ou como adquiro o sexto sentido para perceber essa percepção que é limitada agora. Então também tem a ver com o método. E Stacy, se temos que perceber fora da caixa, como podemos abrir uma nova forma de perceber isso? Bom, ótimo que possamos ler todas juntas, para que possa responder tudo isso numa só vez. Bom, ok, então em primeiro lugar, como podemos consertar a todos? Esta é a parte legal aqui, bonita. Você não conserta os outros indo até eles e forçando-os a estudar Kabbalah, outra coisa. Isso se chama, digamos, tentar corrigir o mundo, de certa forma. E, na verdade, é forçar as outras pessoas isso. E não é assim que corrigimos o mundo. A única forma de corrigir o mundo é realmente a partir de dentro para fora. Ou seja, você tem que ver onde está a camada, onde você afeta a outra parte. É a única parte que você está conectado com as outras partes. Então, à medida que você se desenvolve espiritualmente, você também eleva toda a humanidade dentro de você. A única coisa que você pode fazer externamente em relação a outras pessoas que realmente vai ajudá-las é lhes dar a chave para fazer essa mudança também. Ou seja, partilhar o método com elas. Agora, no que se baseia o método? Qual o princípio de como mudamos, expandimos nossa percepção? Então, rapidamente, vamos à página 570 do Baha Sulam. E na página 570, item 13, ele escreve o seguinte. A questão é que, do mesmo modo que os objetos físicos são separados entre si por meio da distância espacial, as entidades espirituais estão separadas por meio da disparidade de forma entre si. Então, é um princípio simples e único, de que se chama o princípio da equivalência de forma. E é assim que todo o método funciona. Isto também pode ser visto no nosso mundo também. Por exemplo, quando duas pessoas compartem a mesma forma de pensar, o fato de estarem espacialmente em lugares diferentes não lhes causa distanciamento, certo? Por exemplo, dois amantes se sentem próximos mesmo que estejam separados fisicamente, devido a essa equivalência de forma, de certa forma. Esse é um exemplo. O mesmo ocorre ao inverso. Quando suas formas de ver as coisas são muito diferentes entre si, esses se odeiam mutuamente. A proximidade espacial não resultará em proximidade mútua. Por exemplo, digamos, eles podem sentar na mesma sala, duas pessoas, apertar as mãos e podem estar distantes como o leste do oeste, duas pessoas que não se gostam, certo? Portanto, a disparidade de forma nas suas visões as distanciam e a proximidade de forma na sua visão as aproximam.
Bom, acho que é isso por enquanto. Vocês podem ler esse extrato na sala virtual. Esse é o exemplo que eu lhes dei, e o Balsulam dá este exemplo para entender qual o princípio da equivalência de forma, como é relevante para nós e como mudamos nossa percepção. E é relevante da seguinte forma. Vamos voltar ao diagrama. A forma de pensar, de sentir e perceber tudo que está aqui, certo? Tudo que está aqui e está atualmente oculto de nós é ser semelhante a isso. Agora, algo legal aqui. Se eu não sou igual à lei, eu não posso perceber isso aqui. E por outro lado, eu não posso perceber essas leis se não me torno como elas. Então o que ocorre aqui é que você tem que, na verdade, tomar essa abordagem de ir além dos seus vasos atuais, ou seja, que significa ir além da sua razão, ou seja, fazer experimentos. É isso, não precisamos mostrar mais a imagem. Olá, podem mostrar a minha? Obrigado. O time técnico já está dormindo, diz o Mutlu. Eles estão ocupados com a percepção elevada da realidade. Bom, isso ocorre também. Bom, onde eu estava? Então, para sentir os níveis superiores da percepção, você tem que se tornar como esses níveis. E isso se chama o princípio da equivalência de forma. Agora, como você faz isso? Você tem que começar a estudar o método e realmente trabalhar no seu desejo, porque o único local onde essa equivalência de forma ocorre é no seu desejo. Você tem que começar a formar seu desejo através das ferramentas que você ganha na Kabbalah, ou seja, usando o seu ambiente. Então você tem que usar o seu ambiente de forma correta para mudar seu desejo de um pequeno ponto no coração que tem, digamos, 0,0001% de equivalência de forma com o Criador. Certo? Tente identificar-se com isso e daí podemos entender. Você tem agora o ponto no coração. Este ponto no coração é o princípio da sua proximidade com o Criador. O que é o Criador? É tudo que está aqui. É esta realidade aqui. É quando são essas qualidades, essa qualidade de doação, que também chamamos o nível superior, a percepção superior, mundos espirituais, Criador. O que é, em uma palavra, é a doação. Não sabemos o que é a doação, embora achamos que sabemos. Achamos que o que damos e doamos é verdadeiro, mas na verdade é egoísmo. Mas a doação incondicional que estamos falando aqui é a realidade circundante. Quando você tem um ponto no coração, você tem, digamos, 0,001% de equivalência de forma com essa doação. Ou seja, você só começa a perguntar sobre ela. De certa forma, a como que sentir que há algo além deste mundo. Como você descreve mais, você tem que se tornar mais como esta qualidade. Como você faz isso? Você se circunda de um ambiente, ou seja, usa os textos que os cabalistas te dão, num ambiente de outros que fazem a mesma coisa, com o guia que você recebe de alguém que tem mais experiência que você. Então você começa, através dessa influência, começa a crescer seu ponto no coração. E quanto mais ele cresce, mais a sua equivalência de forma cresce com essa qualidade de doação, ao ponto onde você realmente recebe uma conexão permanente com isso. Isso significa alcançar a espiritualidade, e é onde a sua percepção expande. Ou conquistar a espiritualidade. E este é o nosso trabalho. Então temos que concluir. E então,
o que é importante para mim, agora que vocês tirem dessa lição, eu vou resumir. E também vou dizer este ponto, que acho que é a coisa mais importante. Então, o que falamos até agora? Não é um assunto simples, como eu disse no início, é uma semente, está sendo plantada em você, você começa a estudar mais os outros princípios, pode revisar a lição de novo, ler coisas com essa nova estrutura, com essa nova referência, e gradualmente isso vai se desenvolver e isso vai se tornar mais claro. Então, dissemos que a percepção é uma interpretação subjetiva da realidade. E a forma correta de olhar para a realidade na Kabbalah é dizer que não há realidade lá fora de mim e tem uma existência separada de mim. Tudo que vejo na realidade é a minha percepção. Portanto, se é uma interpretação subjetiva que tenho da realidade, então o que pode mudar essa interpretação ou expandi-la? E isso é o desenvolvimento do ponto do coração. Como eu desenvolvo o ponto no coração? De acordo com um princípio chamado equivalência de forma. Ou seja, ele tem que crescer em sua similaridade à coisa que tento alcançar. Como eu faço isso? Eu me circundo de um ambiente que aprecie isso, que discuta isso. E esses são os textos cabalísticos e os outros que partilham o mesmo desejo e aumentam o meu desejo e o guia que eu recebo, o direcionamento. Então, o ponto mais importante é que nada disso pode ser simplesmente entendido intelectualmente. Você pode entender tudo o que falamos aqui de forma intelectual, mas não pode alcançá-los dessa forma. A única forma de alcançar a espiritualidade é crescer este desejo em você. E, na verdade, você tem que querer isso. E é por isso que não pode haver coerção e você tem que ativar algo chamado liberdade de escolha no processo. Ok? Então é isso. Foi muita coisa hoje, então a gente tem que assentar. Isso não é um tópico simples, mas nós temos muito tempo, vamos voltar a isso. Bom, agora, anúncios. Obviamente, a gente não conseguiu responder outras perguntas e há várias coisas sobre esse tópico, mas temos um fórum, então vão até lá, coloquem as perguntas e os amigos que estiverem lá vão ajudá-los no que podem. Em segundo lugar, então se vocês tiverem problemas, dramas, qualquer coisa, problemas, temos soluções para tudo aqui. Escrevam para ec@kabbalah.info e na sala virtual também tem um endereço Fale Conosco para questões em português, problemas técnicos. Assim no fórum também tem uma parte técnica. Então eu me lembro de Josaf, vocês perguntaram o que ler para a próxima lição. Nós vamos mandar um e-mail, lógico, a parte inglesa, porque nós não temos acesso a isso, para que vocês possam estar organizados de forma melhor. Vocês receberão um e-mail dos moderadores em inglês e nós diremos quais são os itens, os parágrafos que leremos na próxima lição, ok? E o último anúncio, a próxima lição é domingo, 10 de julho, a terceira lição é um tópico interessante chamado Adão e Eva, e vocês estão felizes de saber que não tem a ver com um casal que tem problema com maçãs, mas tem muito a ver com o que o Asaf disse hoje, a percepção da realidade. Então, se tem interesse em ler, muitas pessoas perguntam o que devo ler? Leiam o que vocês querem ler. Então, a Kabbalah tem a ver com desejo, então leiam o que vocês gostam de ler. Você quer acrescentar mais alguma coisa nos últimos 2 segundos? Sim, o desejo é a chave. E todo conhecimento que adquirirmos aqui é secundário. Tenham boa noite. Simples assim.